Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson, tudo tranquilo, meu Tudo irmão? tranquilo, vamos que vamos, porque essa temporada tá demais. Hein? Quarta temporada, começando só o ano em janeiro e muita coisa boa você vai ver por aqui. Mas antes eu quero te pedir um favor. Muita gente que assiste todos os nossos episódios, eles não são inscritos, então se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like, o que é muito importante. Se você digita lá IELCast, aparece todas as redes sociais. Então você pode escutar no carro, quando está viajando, através das plataformas de áudio, quanto as plataformas de vídeo. Facebook, Instagram, TikTok, os episódios completos no Facebook e no YouTube, né, Kilson? É verdade, fomos o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. Agora o SBT tá aí, né? Tá fazendo. O que é bacana, né? Que é legal. Que é muito bom, né? As madrugadas sempre serão melhores e vamos falar a verdade, né? Eu acho que essa tendência ela vem de outros países, Estados Unidos começou muito fortemente isso, e o cara que revolucionou as madrugadas de bate-papo, o Jô. Então, ele tem uma escola muito forte, só que mudou um pouco esse bate-papo. A tecnologia ajudou muito a você, do outro lado, ter acesso a outras caras, outros rostos e tal, de bater papo, outros jeitos. E isso é democrático. A internet ensinou sobre isso. Agrega. Mas você tá muito elegante, cara. Pô, Hero, veste o homem atual. Eu jurava que essa era a coleção nova da Mangueira, cara. Eu jurava. Mas tá bonita a camisa, por isso que eu tô falando. Tá bacana demais. É em clima de carnaval também, Já, né? pô. Heron veste o homem atual aonde? Você encontra a Hero nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão e agora também No Tocantins. Em Tocantins. É bonito, né, cara? Muito bom. Negroli. Aqui embaixo vai estar o Instagram do Kilson Jones. O homem, hoje, das periferias do Brasil. O príncipe de Mônaco. Mora aqui, verdade. Vai pra Espanha? Não, eu vou para São Petersburgo, na Rússia, né? Desculpa aí, cara. Por favor, se você consome qualquer um dos produtos que aparecem aqui atrás dos nossos patrocinadores, dessa moral que é muito importante, nós temos aqui de todas as gamas, de todos os jeitos. Tem internet, tem energia solar, tem rejuvenescimento facial. Olha que maravilha. Quem, inclusive, visitou a doutora Rosiane foi o Dió, um funcionário, um bacana, que passou por aqui, tá fazendo, vai fazer mais implante, novo, né? Tá mais novo, tá com grana no bolso, enfim. Empreendedor o Denis social agora vai também. fazer toda a arcada dentária nova, enfim, tá um negócio bem bacana. Segundo o nosso entrevistado de hoje, é Denis 13. Eu não sei porquê, mas enfim. Eu não entendi o apelido, o pseudônimo, mas vamos lá. Bom, por favor, consuma, tá? Tá todo mundo aqui atrás, vai aparecer, tem QR Code, e você vai e faz isso aí. Esse período de início de ano é impressionante o quanto uma doença aumenta muito em todos os brasileiros, que é a dengue. E que a turma acha que é uma coisa muito fácil, muito tranquila, fácil de resolver e que mata pra caramba. Mata muito. Ela já foi erradicada do Brasil há muito tempo atrás, a gente vai falar sobre isso hoje. Por não vacinação dos Estados Unidos, ela voltou, e a gente vai entender um pouco sobre isso. Não só sobre isso, mas por uma possibilidade muito aguda e muito perigosa da Covid ganhar força por falta de vacinação. E acho que isso é importante. Uma salva de palmas para o professor PH, o rei do TikTok. É isso aí. Alô, PH. Quase sócio aqui do IELCast, tudo bom? Tudo bom, Yeldson, Feliz ano novo, né? Para todos nós, saúde e paz para todo mundo, né? Verdade. Prosperidade, porque aqui a prosperidade tá legal. Tá bacana. Eu me lembro que eu vim aqui o primeiro podcast, Kilson. Tem quanto tempo, PH? Cara, tem quase 3 anos. Isso aí foi início de 2022. Era uma salinha ali. Uma salinha. Que era bacana, recepção, legal e tal. Mas hoje tá outro nível, né? E isso mostra o outro nível patamar, de profissionalismo que vocês tratam isso aqui, né? É muito forte. Muito A gente tem uma vontade de fazer uma entrega muito legal. E eu acho que essa construção ela é feita tempo a tempo, passo a passo. E ela vai chegando de todas as formas com uma boa equipe. E eu já tava até com saudade, porque já tava quase com 6 meses que eu Você não vinha aqui, né? quase só. PH, então, para a uma, audiência nova, mais de 70 mil inscritos, a nossa meta agora para 24 de chegar a 100 mil. Aliás, né, Gabi? A gente vai fazer agora, em janeiro e fevereiro, uma grande promoção. Nós vamos presentear um notebook maravilhoso, Muito bom. espetacular. Olha aí. Até julho, vai ficar uma promoção até julho, para aumentar o número de inscritos no YouTube. Então, se você nos assiste e tal, quer ganhar um notebook bacana, alcançar novos voos, assim, vamos dizer assim, na intelectualidade através da internet, a gente vai falar, nós vamos soltar as regras
no nosso Instagram lá do IELCast, mas como você pode ganhar um notebook de graça, só indicando Olha alguém aí. para se inscrever no canal do IELCast. Bacana, né? Aí vai lá, viu? Aproveita essa E oportunidade. é um Lenovo, velho. É um Olha Lenovo, só. é maravilhoso. Boa. Para Muito nova, bom, hein? para nova audiência, por favor, se apresente. Bom, sou Paulo Henrique, né? Biólogo, dentista, mestre doutor em microbiologia e imunologia e frequentador quase que assíduo aqui do IELCast. Estava com 6 meses que eu não vinha, mas porque a gente está tendo muito trabalho, Eldson, na educação do estado do Piauí, e é um trabalho muito gratificante e que consome muito da gente. Hoje você está? Hoje eu estou como superintendente de educação técnica profissional, educação de jovens e adultos, educação escolar indígena e quilombola. Eu costumo dizer... Pô, quantos cargos em um Pois só? é, eu costumo dizer que se o meu salário fosse tão grande quanto o nome do cargo, eu estava bem. O PH, ele apareceu muito fortemente para a mídia na pandemia, né? Foi. E tem uma explicação sobre isso, né? Tem. Na pandemia, aquele momento pegou todo mundo de surpresa. Eu tenho um Lockdown, filho... fica em casa. Lockdown, eu com um filho de 2 anos de idade em casa. E até como uma forma de higiene mental, saúde mental, eu abri um canal no TikTok e comecei a falar sobre pandemia e tentando desmistificar uma série de fake news que ocorreram ali. Tipo, a pessoa está usando máscara, é pior porque ela vai aumentar o nível de CO2 no sangue. Aí eu me sentia na obrigação, como profissional da área da saúde, desmistificar isso. Tipo, teve fake news na pandemia? É isso. Tipo, tomou a vacina, pode virar jacaré, crocodilo, cuca, né? Aí a gente sentia na obrigação. Então, com isso, o meu TikTok subiu aí para 300 mil seguidores. Devido né? à credibilidade, né, professor? Com a ciência você vai discutir o quê? Pois é. Se você for pesquisar qualquer... E o interessante, a ciência tem o seu time, né? Demora um pouquinho. Demora um pouquinho, mas ela vai devagarinho comendo pela beirada e termina convencendo todo mundo. Isso é histórico, né, pô? É histórico, por exemplo. Se a gente puxar na história, tem outras coisas que aconteceram Pronto, dessa você forma. deu um gancho aí. Idade média, a gente teve uma mortalidade absurda na Europa, peste negra. E, de repente, os aproveitadores que em toda crise tem, os charlatões, começavam a dizer, tem que fazer incenso perto da pessoa, tem que fazer defumação da casa, né? E a ciência foi devagarinho, descobriram que a peste era causada por uma bactéria, que era transmitida pela picada de uma pulga, que picava o rato, se contaminava e ao picar as pessoas passava a doença. E a solução, qual foi? A solução foi a descoberta de antibióticos que passaram a curar a peste e hoje a gente E a fake news acabou matando muita gente à época, acabou né? matando muita gente. Pior que a época da fake news não era pelo telefone, não era pela Era de tecnologia, boca em era de boca em boca. E velho. hoje? Também é. Mas assim, hoje tem um potencial a fake news muito mais devastador. Uma pessoa uma autoridade pública investida num cargo de relevância, diz uma besteira, uma fake news em rede social, pronto. Aquilo Você ali... tá falando do Bolsonaro. Ele dele mesmo. Cara, pra você ver, né? Devido às proporções. A gente vai falar disso já, mas olha o que é a relevância no aspecto ciência. Vamos esquecer política, Sim. vamos esquecer esquerda e direita, né? Com esse problema da dengue, quando houve a possibilidade de comprar, por exemplo, a vacina da dengue, não é o presidente que vai lá e diz, eu vou... Junta aí os cientistas. Qual é o parecer? É boa? Cara, nós temos um órgão regulamentador aqui chamado Anvisa, que é formada por técnicos de altíssimo gabarito. Aquilo não é uma decisão do presidente, é uma decisão de um órgão colegiado. E aqui no Brasil nós temos a Anvisa, nos Estados Unidos nós temos o CDC, por exemplo, né, que são instituições muito sérias, que trabalham com dados e evidências. E contra isso, é por isso que eu disse que a ciência tem o seu tempo, ela vai devagarinho, avançando, mas no final termina convencendo as pessoas. Eu tive agora em dezembro nos Estados Unidos e, cara, a febre lá agora é um novo remédio para emagrecer, que é a mesma... Eu tô tentando lembrar o nome que é aqui no Brasil. Só que é um Ozempic potente. É muito louco, ele não dá náuseas. Ele é o Batman, o super-homem. Só que lá não tem entrega mais, porque não... Esgotou. Mas vai pelo médico só. Mas lá é muito mais complexo até de... Isso é muito do efeito também do que as pessoas esperam para um certo momento rede social, viu? E a rede social entrega. Eu vou te dar aqui um exemplo. Saiu agora uma pesquisa evidenciando, mostrando que cerca de 17 mil pessoas no mundo
entre 2022 e agora, morreram que são vítimas, sabe de quê? Hidroxicloroquina, prescrita para tratamento de Covid. Mas não era o que o governo antigo Tá? defendia? Então, assim, o que é que acontece? A hidroxicloroquina, gente, ó, essa é a minha área de atuação, eu dou aula disso no curso de medicina. A cloroquina e hidroxicloroquina são eficientes para uma série de doenças, como, por exemplo, malária. O tratamento de malária envolve os quininos, né? E a hidroxicloroquina é uma delas, né? Aí, de repente, uma mente iluminada na França faz um experimento numa placa de células com vírus de Covid com cloroquina, viu que reduziu a quantidade de vírus e diz, funciona em ser humano. Só que aquilo que acontece no laboratório, em uma placa, não é replicável no corpo com a complexidade de sistemas que a gente tem, né? E aí, de repente, criou-se esse mito. Então, quer dizer, às vezes uma notícia postada e que viraliza nas redes sociais compromete a vida. Só para ilustrar, para uma vacina, a OMS, ela regula sobre quantas pessoas tomarem a vacina, experimentarem a vacina, experimentarem o que não é vacina, mas como se fosse vacina. Existe uma regra para isso? Existe. Na verdade, não é nem a Organização Mundial da Saúde Ela que não faz regra isso. sobre Ela isso? não regra. Na verdade, é o protocolo científico que diz isso. Perfeito. Para o desenvolvimento de uma vacina, você tem fase 1, que é uma fase de screening em laboratório, você tem uma fase 2, que é uma fase de testes em animais de laboratórios, você tem uma fase 3, que é o exame clínico, quando você valida a segurança e tem uma promessa de eficácia, tá? Então você faz um teste inicialmente com um grupo pequeno de pessoas hospitalizadas, sob rígido controle, funcionou bem, amplia para aquele grupo, ou seja, é um processo. Aí as pessoas que não são da área dizem, a vacina da Covid é experimental, foi feita de um dia para a noite. Não. A base tecnológica dessa vacina, Eldson, ela já foi desenvolvida lá em 2002, na época da SARS. Tu acredita que eu achava que quem regulamentava era a OMS? Não, aí cada país, ou os países pelo menos mais desenvolvidos do ponto de vista científico e tecnológico, tem as suas agências de regulamentação. Então aqui cada é a Anvisa. país tem a sua regulamentação através da Por agência. exemplo, aqui é a Anvisa, Estados Unidos é o CDC, na União Europeia existe o centro de controle deles, na Ásia tem um. Todos pautados nas ciência, comunidades científicas. Na ciência. Então, por exemplo, um laboratório, como por exemplo a Pfizer, desenvolveu uma tecnologia de vacina, aquilo tem um protocolo, tudo documentado, eles abrem um processo junto à Anvisa, a Anvisa avalia com os seus técnicos esse processo, fazem alguns questionamentos, deliberam, aprovam ou não aprovam. Uma pergunta que acho que é muito importante, é muito salutar, muita gente se faz essa pergunta. Nós tivemos a maior pandemia do mundo moderno, que foi a Covid. E a ciência conseguiu fazer com que várias vacinas fossem feitas e tal. E aí tem algumas doenças que a gente fica tipo, putz, por que não tem vacina para o câncer? É porque é o seguinte, cada doença tem uma dinâmica e as vacinas elas trabalham a dinâmica de treinar o sistema imunológico para uma resposta específica. Para certas situações, como por exemplo o câncer, nós temos células do próprio corpo que combatem o câncer. E o câncer, quando acontece, é uma falha de eventos protetores que nós temos no corpo, né? E aí nós não conseguimos ainda desenvolver vacina para todos os tipos de cânceres. Por quê? Porque a complexidade é muito grande. Vamos falar bem no cotidiano. E é uma falha. Quando o câncer acontece, foi uma falha de sistema, foi uma falha de quebra de proteção. Isso. O Covid, ele não é uma falha, é como se fosse algo que entrasse... É um agente externo. O câncer normalmente é um agente interno. Intrínseco, ele é interno. Tá ligado. Tudo bem, ele é desencadeado por fatores externos na maioria das vezes. Nós temos uma programação genética, essa programação genética interage, por exemplo, com excesso de sol, aí pode dar um câncer de pele. Mas é agente externo. Mas é um agente externo, desencadeador. No caso, cigarro, a mesma coisa. Então, assim, é muito importante que a gente compreenda que a ciência tem o seu tempo, né? Ela tem um time, digamos assim. Por exemplo, início de Covid, para ilustrar bem. No início, os médicos não sabiam qual era a fisiopatogenia da doença, como a doença se comportava. E aí, eu não sei se vocês se lembram, que no início, quando o paciente era internado, o paciente era entubado, e aí havia, a partir daquela intubação, a ideia de que colocando o oxigênio sob alta pressão nos pulmões ia resolver. E mudou, né? E mudou. Cara, hoje praticamente não se intuba ninguém com Covid.
Se descobriu que você entrar com um anti-inflamatório, por exemplo, Corticóide e tal. precocemente um corticoide, evita aquela tempestade de citocina, que era o que causava a morte, em grande parte, na Covid. Professor, durante a pandemia tivemos várias variações da Covid-19. Nessa questão também da febre amarela e outras situações, existem variações ou As variantes, né? Existem. Os vírus, eles são seres mutantes por natureza, né? Cada vez que o vírus se replica, ele precisa duplicar o seu material genético, ou DNA ou RNA. Vírus de RNA tendem a mutar mais facilmente, porque a replicação do RNA ela é uma replicação que tende a ser mais fácil de alterar a sequência de bases. Então, por isso que o vírus da Covid, o coronavírus, que é um vírus de RNA, sofre muita mutação. É um vírus altamente mutagênico, né? Outros vírus que têm DNA mais estável sofrem mutação, mas numa escala bem menor. Ele não consegue escalonar muito rápido. Ele não consegue escalonar. O Covid ele escalonou muito rápido por Muito ser rápido. novo. É por ser novo, por ser um vírus com características que facilitam a mutação. Ele é um vírus de muito fácil transmissibilidade. E aí entender uma coisa, quanto mais o vírus circula na natureza, mais ele tem chance de entrar no corpo do hospedeiro. Quando ele entra no corpo do hospedeiro e se multiplica, quanto mais ele se multiplica, maior a probabilidade dele originar uma mutação. Cientificamente, na história, vamos falar nos últimos, sei lá, 300 anos, quais vírus eram parecidos com o Covid e que, através da ciência, das vacinas, do tratamento, eles conseguiram fazer com que os vírus perdessem a mortalidade, perdão. É uma pergunta bem complexa, mas entender basicamente o seguinte: os coronavírus eles já são conhecidos pela medicina desde a década de 1960. Até então, eles não ocasionavam contato com seres humanos, né? Eram com animais sempre? Com animais, sempre com animais. Tinha uma regra de animais para isso? Não tinha uma regra, mas basicamente morcegos e marsupiais, né? Marsupiais. Marsupial como se fosse rato, mucura, ou equivalente. Aqui no Nordeste são uns ratos maiores, ratos né? maiores, Então, o que é que acontece? A partir de 2002, descobriu-se que esses vírus tinham um potencial de entrar em contato com humanos quando houve a SARS, tá? E depois a MERS, né? Que era a partir de camelos, dromedários no Oriente Médio andarem infectando as pessoas. E aí começou-se a se colocar os holofotes para os coronavírus, porque eles demonstraram a capacidade de transbordo zoonótico. O que é isso? Vírus de animais passarem para humanos, tá? E aí a ciência começou a montar estratégias baseadas em vacinas para enfrentar o coronavírus. Isso há 20 anos atrás. Antes disso, não? Antes disso, não era muito comum, não era casos isolados. Mas há 20 anos atrás, acendeu o alerta da ciência de que os coronavírus potencialmente poderiam causar uma epidemia ou uma pandemia. Aí desenvolveu-se uma estratégia de vacina. Aquilo não aconteceu em 2002, 2010, quando houve a MERS, não aconteceu. Qual foi a primeira vacina, PH? A primeira vacina... É porque a gente está falando de Covid, mas a primeira vacina que conseguiu salvar... A primeira vacina empírica, Yeldson, ela tem pelo menos 600 mil anos atrás. Como, na China, né? E eu vou te explicar como. Os caras faziam a variolação. A varíola, há 600 anos, 1000 anos atrás, matava milhares de pessoas, né? A varíola é uma espécie de catapora com bolhas, né? Na superfície do corpo. Como é que era ela transmitida na época? Era contato pessoa a pessoa. A mesma coisa do Covid. Mesma coisa. Só que o Covid numa velocidade talvez um pouco menor que varíola. Contato? Contato com fluidos salivares, contato com as secreções, né? Então, o que foi que os chineses, isso 600 anos atrás, fizeram? Eles pegavam secreções de varíola, né? Deixavam aquilo secar, faziam uma espécie de pozinho, como se fosse rapé aqui no Nordeste, que a gente bota no nariz para espirrar, botavam num bambu e soprava na narina da pessoa, aquilo ali. Certo. Aí a pessoa inalava aquilo e ia desenvolver alguma proteção contra a varíola. Os anticorpos. Com anticorpos. Aí uma duquesa inglesa, que era embaixatriz ou esposa de um embaixador inglês na Turquia, entrou em contato com esse método
e levou esse método para Inglaterra. Era o método da variolação. Talvez essa tenha sido a primeira vacina. 600 anos É. atrás. Só que você observa, é uma vacina muito empírica, com alto nível de insucesso, que essa variolação matava entre 20% e 30% das pessoas que se submetiam ao método. Só que a varíola matava 70% das pessoas. Então estava valendo, Então né? estava valendo, né? O próprio Tu rei tá dizendo que a primeira vacina o cara secou, botou o pó. raspou, soprou. Caraca! Nível de controle quase zero. Aí, um médico britânico chamado Edward Jenner, que é considerado o pai da imunologia, aperfeiçoou o método. Como? Né? Como que ele fez? Ele percebeu que mulheres que ordenhavam vacas, né, na Inglaterra estavam protegidas contra a varíola. Todo mundo na casa pegava a varíola, Menos ela. Aí ele foi atrás de investigar. Por quê? Existia a varíola bovina, causada pelo vírus cowpox, col de vaca, né? Uhum. E existia a varíola humana, causada pelo smallpox. Na época, ele desconfiou que o agente que causava varíola em gado não era o mesmo humano, mas que a pessoa exposta ao agente da varíola do gado se protegia contra o humano. O corpo reagia. O corpo reagia. Aí ele idealizou, ele arranhava o braço das pessoas, né? E colocava a secreção de varíola do gado nas Tá pessoas. de sacanagem. Ele pegava lá e... Era. Aí a pessoa tinha febre, ficava molinha, Que nem a vacina. mas não adoecia de varíola e não pegava a varíola humana. E aí vem o nome vacina. Vacina vem de vaca, vactinha, porque ele pegava as secreções de quem? De vaca. Cara. Chamaram o Jenner de charlatão, de pilantra, picareta. E depois da morte dele, o método dele foi reconhecido como a primeira vacina cientificamente testada, porque ele inativava as secreções pelo calor, tá certo? E a partir daí a ciência descobriu um novo método de proteção. Mas era Vacina. bem no achismo, né? Bem Porque não... rústico, cara. Aí hoje... Era bem no achismo. Eu disse assim, porra, se der certo aqui... Aí hoje o que é que você faz? Hoje você pega um pedaço do coronavírus, que não é o vírus, é um pedacinho dele, introduz no corpo da pessoa e o sistema imunológico produz defesas. Muito mais seguro. Vamos falar de Covid antes de entrar na parte da dengue, né? O brasileiro, não só o brasileiro, né? O cidadão mundial, ele esperava muito, absolutamente, pela vacina. E aí tem aquele efeito imediatista que, quando eu perdi um ente querido, um cunhado, como milhares, mais de 600 mil pessoas perderam seus entes queridos, aqui no Brasil, imagina no mundo, né? E aí a corrida, porque é muito recente, a galera meio que esquece. Tu lembra a fila que se formava para tomar vacina? Muito grande. Não era isso? E principalmente nos terminais. Pois é, o cara esperava chegar a 30, 40 anos, que era a escala, né? Começava com 70. E ficava 80. todo mundo na expectativa. Quando é que vai chegar a minha vez, né? Hoje, cara, tá lotado de vacina no popular, nas geladeiras espalhadas por todo o Brasil, e os caras não vão tomar, velho. Menos de 20% das pessoas procuraram para tomar a bivalente. Né? Então, isso mesmo? é menos de 20%. Alguns estados, como por exemplo Pernambuco, é menos de 15%. O que é que isso pode representar nos próximos anos para o Brasil? E Eldson, na verdade, assim, o nosso receio, qual é? É com a baixa cobertura vacinal, o vírus continua circulando. E o vírus continuando circulando, nós já dissemos aqui, quanto mais o vírus circula, mais ele contamina as pessoas, mais ele se reproduz, mais ou maior é a probabilidade dele originar o quê? Mutações. Aí vai que aparece uma mutação que seja uma variante que seja mais infecciosa, que drible a resposta imunológica e que cause Covid grave. E pode acontecer? Então isso é uma roleta russa, é brincar de roleta russa. Né? Então as pessoas têm que acreditar, gente, nós só saímos da pandemia devido ao investimento maciço dos países do mundo inteiro em vacinação. Foi a vacina que criou a proteção imunológica nas pessoas para que o vírus diminuísse a circulação dele. A gente tem que manter isso. A prova da vacina ela é tão forte, porque eu acho que nunca na história a gente sai de uma pandemia que contaminou o mundo inteiro, que todo mundo teve que ficar recluso, e no espaço recorde, rapidíssimo, a gente conseguiu voltar à vida, correto? É isso. Nesse ato de espaço da primeira vacina para voltar à vida, pelo menos parcialmente normal,
historicamente, a gente teve um hiato de quanto? E se não tivesse esse estudo em outras épocas, quanto tempo seria isso? Olha, na verdade, assim, pandemias modernas, como gripe espanhola, como HIV/AIDS, né? Mas eu coloco no mesmo patamar da Covid a gripe espanhola que o são. Por quê? Porque a gripe espanhola, exemplo da Covid, é transmitida pelo ar, contato pessoa a pessoa. Né? Aperto de mão. HIV não, é uma outra história. Né? Mas, por exemplo, nós não tínhamos uma vacina à época da gripe espanhola no início do século XX e a humanidade sofreu um suplício de anos com a gripe espanhola. Com a Covid, rapidamente a tecnologia da vacina veio, a gente, questão de meses, né? Estava Isso é voltando à inédito. vida ao normal. Foi inédito? Inédito. Vamos falar um pouquinho também da prevenção. O senhor acredita que essa questão do álcool em gel, da máscara, que deixamos um pouco de lado, Não, deixamos muito, velho. deveria ser uma regra? Eu acho assim, nós não estamos num estado atual que seja muito impositivo a utilização de máscara, Como era antes, né? como era antes, e higiene das mãos. Eu acho que o estado prioritário que a população deve entender hoje é atualizar a A vacinação. vacinação. Não é nem... Não tenho dúvida. Não vai ter festa, não vai... Tem nada com isso. E assim, as pessoas têm que ter bom senso. Durante muito tempo eu me questionava por que japonês, chinês andava de máscara antes da pandemia. Você se lembra? Então, o japonês, ele coloca máscara quando? Quando ele gripa. Isso é uma questão de empatia, de educação. Isso não é de hoje. Não é de hoje, é antes da pandemia. Você se Por lembra? conta verdade, também, E por conta também da poluição, né? Que lá Mas lá... Mas a gripe é o principal fator. O principal fator é gripe. O japonês gripa, ele coloca máscara muito antes da pandemia. Para quê? Para prevenir o próximo, dele contaminar o próximo. Isso é empatia. Né? Então a gente só vê adquirir isso na pandemia. E é um caminho sem volta até que alguém, infelizmente, né? É. Morra perto. Pois é. Então, quantas famílias perderam entes queridos por conta da Covid e ainda hoje perdem? Né? Então, as pessoas têm que entender... Como é que está hoje a relação de mortes no Brasil em relação ao Covid? Não, caiu bastante. Né? Caiu bastante e a gente sabe que o diferencial disso é vacina. Algumas pessoas ainda insistem nas redes sociais de dizer que o número de infartos tem aumentado recentemente por conta da vacinação, tá? Mas entender que miocardite, endocardite, que são alguns efeitos adversos que acontecem em 0,001% de quem toma a vacina, eles também acontecem com quem tem Covid. Vou mudar a pergunta. Essa parada de todo mundo falar, por exemplo, tomou vacina, vai morrer por infarto. Tomou vacina, vai morrer por asma. Ah, morreu hoje de infarto. A culpa é da vacina. Pois é, não existe um trabalho científico publicado no mundo que seja conclusivo e que aponte que a causa de mortalidade de pessoas associada a infarto, a problemas cardíacos, está relacionado à vacina. Por exemplo, gente que morre de trombose, né? Que tem uma parada e vai parar no hospital e começa a ter trombos e tal. Eu vejo muita gente na internet falar, ele morreu porque tomou vacina. Tá, vamos lá. Pegue na sua casa a bula de dipirona que você tem na sua casa. Pegue na sua casa, caso não tenha dipirona, a bula de qualquer outro remédio. Dê uma lida na bula que lá vai ter efeitos adversos. E, Eldson, qualquer medicamento, qualquer vacina tem efeitos adversos. Todas? Todas. O que a ciência faz é o seguinte, a ciência analisa a relação custo-benefício de um medicamento ou de uma vacina para autorizá-la. A Anvisa faz isso. Então, se o benefício em se tomar uma vacina é infinitamente maior do que o potencial risco que ela possa causar num segmento da população, aquilo é Tanto autorizado. É que o FDI Agora liberou, né? O FDI dos Estados Agora vamos Unidos, imaginar o seguinte, eu tomei a Pfizer, e aí eu só podia tomar a Pfizer, né? A segunda dose, terceira dose, e de repente mudou essa regra. Por que essa regra mudou? Que eu podia tomar uma vacina Hoje pode tomar com uma outra marca, né? qualquer marca? É porque isso é muito dinâmico, Kilson. E isso vai muito da demanda da população pela vacina e da capacidade de entrega dos laboratórios. Você se lembra que nós começamos com a Coronavac? Foi. E a Coronavac ela só foi despertar o interesse do governo de comprar outras vacinas porque um político de São Paulo, à época governador, Pode falar o nome, colou fale. o nome dele, que foi o Dória. O Dória colou o nome dele com a vinda da Coronavac para o Butantan. Que muito boa. E muito boa porque a Coronavac é o feijão com arroz das vacinas. É a vacina mais segura que tem
E é a vacina de vírus inativado. A vacina mais segura que existe, tá? Então, embora ela não tenha uma eficiência tão grande quanto as Ela tinha um vacinas quê de de RNA, resolutividade? ela tinha entre 50% e 60%. Mas resolveu muita coisa, Mas né? resolveu muita coisa. Moço, naquele momento que estava todo mundo com a faca no pescoço para morrer, a Coronavac chegou para salvar boa parte das vidas. Aí depois vieram outras vacinas de tecnologia mais aprimorada, vacinas de proteína recombinante spike, vacina de RNA, que são as mais modernas, como a bivalente da Pfizer. Os laboratórios começaram a entregar um volume maior de vacina e, naturalmente, nós fomos mudando para vacinas de 80% de eficácia, que pudesse ser entregue mais rapidamente, que eram as vacinas de RNA. É muito louco, né? É muito louco. Porque naquela ânsia de você, nós brasileiros e qualquer cidadão no mundo que era acostumado a sair toda semana, a ir trabalhar, né, a ir fazer o sustento da sua família, de repente ele Teve que parar. teve que parar por completo, né? E aí tem aquela história do lockdown. Por que que num dado momento os cientistas pediram o lockdown? Gente, calma, fique em casa, sai das ruas, nós precisamos entender o que está acontecendo. Precisamos de um tempo para entender o que está acontecendo. E aí a medicina começou a O entender. lockdown era para não retransmitir. Era para não retransmitir, não acelerar. Você se lembra que teve um hospital aqui no Brasil que teve colapso de oxigênio. A ideia do lockdown era, calma, gente, segura a onda um pouquinho, não é por muito tempo, mas nós da ciência, nós da medicina precisamos entender Aí a quando o doença. cara falava assim, PH, pô, mas peraí, todo mundo tem que ficar em casa, mas o cara do hospital pode ir, entre outras, o jornalista pode ir, e ficou nessa onda, né, de dizer assim, tem algumas áreas que podem ir, outras não. Mas é porque tem um nível de controle maior. Você há de convir que o jornalista, por exemplo, ia trabalhar no seu próprio carro, às vezes sozinho no seu próprio carro. Já o povão não, tem que pegar a condução, o metrô, o ônibus, aí circula muito mais rápido, tá? E as pessoas tinham uma necessidade de trabalhar, porque boa parte dos brasileiros depende do dia a dia para sobreviver, e muitos não conseguiam, inclusive, se manter em casa. Cara, eu escutei muito, Wilson, desculpa. Sim. Eu escutei muito, tipo, empresário falar assim, porra, eu não posso sair de casa, mas o meu porteiro tá lá. Pois é. Porque o trabalho precarizado, às vezes, impõe às pessoas condições. Aí os governos do mundo inteiro tiveram que intervir, dizendo, eu vou dar um auxílio para você ficar em casa. Mas é melhor dar o auxílio para você ficar em casa e esse vírus não circular na velocidade potencial que ele tem, porque aí vai ser uma tragédia. Tá? E, bem ou mal, foi o lockdown que ajudou por um lado. Ele não prejudicou, não, porra? Prejudicou. O lockdown? Prejudicou. A gente hoje tem consciência de que, por exemplo, crianças. Não precisava tanto? Por exemplo, crianças, eu vou te dar um exemplo. Hoje a ciência tem mais ou menos clara de que o lockdown para crianças que naquele momento não foram para a escola, não se expuseram, por exemplo, ao vírus sincicial respiratório, que é aquele vírus que causa doença respiratória em crianças, né? Deixaram elas muito mais vulneráveis, né? Depois da pandemia. Mas, gente, naquele momento Era o que tinha, né? era a opção entre a cruz e a espada. Se liberar todo mundo, vai passar rapidamente para todo mundo. Nós não temos remédio nesse momento, não temos vacina, não temos Aí oxigênio. o cara vai dizer assim, mas professor PH, o cara poderia ter o efeito de rebanho, de estar todo mundo com anticorpos. O efeito de rebanho, que inclusive um deputado federal, médico, que foi secretário de saúde do Rio Grande do Sul, né, andou defendendo o efeito de rebanho. O efeito de rebanho é o seguinte, expõe todo mundo pega e desenvolve imunidade. Moço, você expor a população brasileira, que seja, estou falando da brasileira só, a uma doença com uma taxa de mortalidade média de 2,5%, você imagina 100 milhões de brasileiros, metade da população, pegando Covid. 2,5 milhões de mortes ia sair logo de lambuja, tá? Se nós não aceitamos 700 mil mortos, imagine só você expor todo mundo no Brasil, todo mundo pega Covid, 2,5% disso aí morre, tá? Era 2,5 milhões a 3 milhões de mortos por Covid no Brasil. Absurdo, tá? Bem diferente do que, infelizmente, nós perdemos, né? Bem diferente. Nós perdemos 700 mil e eu digo mais. Se lá atrás, quando o Mandetta ainda era o ministro da Saúde, se tivessem, quando a doença começou a aparecer,
Se tivessem feito bloqueios nos aeroportos, postos de fronteira, colocando as pessoas que chegavam de áreas com grande número de Covid em quarentena para monitorar se tinham sintomas gripais ou respiratórios, a gente tinha contido esse número. Se fosse o Lula e se fosse o Bolsonaro, na mesma crise, vamos esquecer partido, vamos esquecer esquerda, direita e tal, o ouvir ou entregar para quem é de direito da ciência teria mudado? Teria. Eu não tenho como predizer se o número de mortes no Brasil iria ser menor. Mas se naquele momento que a pandemia começou a chegar no Brasil, né? Eu não digo... A parada da gripezinha, né? Eu não digo nem Lula. Se naquele momento que a pandemia começou a chegar no Brasil, nós tivéssemos um presidente ou uma presidente que ouvisse a ciência e dissesse, não, eu não entendo porra nenhuma disso aí. Eu vou chamar aqui os cientistas, chamar a Anvisa, chamar a Unicamp, chamar a Fiocruz, montar um comitê, o que é que a gente faz? E o que vocês disserem, eu faço. A situação era outra. Tinha morrido muito menos gente. Muito menos gente. Não tem a menor dúvida disso. Bom, o senhor falava agora há pouco da questão das crianças. A vacina ela foi mais eficiente em crianças ou em adultos e idosos? Porque tivemos muitas mortes de idosos e a gente não ouviu falar tanto na questão de mortes em crianças. A vacina ela tem um nível de eficácia que é relativamente comum a todas as faixas etárias. Quando você estratifica os grupos prioritários a receber as vacinas, é porque você não tem uma quantidade suficiente de vacina para atender a população toda. Então quando tem essa parada de... É o caso, por exemplo, agora... Da dengue, né? Da dengue. A dengue agora nós temos a vacina aprovada para a faixa etária de 4 a 60 anos de idade, mas ela só vai ser aplicada no primeiro momento para a população de 10 a 14 anos, porque não tem vacina para todos. Então você escolhe aquele grupo mais vulnerável e elenca ele como sendo que é prioritário. inverso, né? Na Covid, os mais vulneráveis eram os mais velhos. Para a dengue... É o contrário. É a dinâmica da doença. Porque para a dengue, a população de 10 a 14 anos, ela tem mais vulnerabilidade para desenvolver um quadro grave de dengue, como, por exemplo, dengue hemorrágica. Vamos puxar esse gancho agora da dengue. Foi muito bom o que o senhor falou. Nós vivemos hoje numa situação... Essa época do ano é muito forte, né? Janeiro, fevereiro, acho que vai até março. Vai né? até março com as chuvas de março. Vai até março. E, historicamente, a gente pode falar nos últimos quantos anos? De dengue? Dengue aqui, certamente a gente vive problemas desde a década de 1960. É bom lembrar que o Aedes aegypti chegou aqui entre o século XVII e século XIX, com os navios negreiros. É um mosquito egípcio, daí o nome Aedes aegypti. É um mosquito africano, não tinha no Brasil, né? E aí, com os navios negreiros, trazendo os escravos africanos, o mosquito vinha de carona no navio, desembarcou aqui encontrou clima bom, temperatura boa, calorzão, umidade, se desenvolveu. E ele ganhou muita força, né? O poder de mutação. Para quem está em casa entender, é muito bom a gente falar sobre isso. Quanto tempo tem, por exemplo, aqui no Brasil, de seres humanos, e quanto tempo tem esse mosquito? Isso era uma coisa que eu estava conversando com o Yeldson. Eu ouvi uma pessoa dizer assim, o meu marido tinha quase 2 metros de altura e foi derrubado por um mosquito desse tamanhinho. Só que nós estamos lutando contra um inimigo extremamente poderoso. O Aedes aegypti está aqui no nosso planeta Terra há 200 milhões de anos. Milhões de anos. Nós, seres humanos, estamos aqui no planeta há 140 mil anos apenas. Tem 60 milhões de anos à frente. Não, ele tem 190 milhões e alguma coisa à frente. O que é que ele leva de vantagem? Então ele leva de vantagem toda a história evolutiva de um ser que está aqui há 200 milhões de anos e que foi se adaptando ao longo de todo esse período, suportando todas as adversidades climáticas e ambientais, tá? Então é um ser altamente bem adaptado. O cara vai falar assim, mas como não teve vacina para isso antes? Pois é, porque a vacina, como a gente viu, é um artefato, digamos assim, é um artifício da ciência mais recente, né? As vacinas têm aí 200 anos de história apenas, né? Bem pouco. Bem pouco. Perto do tamanho. Nessa evolução do Aedes aegypti, como é que é essa evolução? Como é que ele matava anteriormente? Como é que ele foi matando durante tanto tempo? Então vamos entender. A dengue, ela é uma doença viral
que é transmitida pela picada da fêmea do Aedes aegypti. O macho não. O macho não. Então, eu até brinco. O macho nem pica, né? Eu até brinco nas minhas aulas dizendo: olha, se uma muriçoca estiver lhe picando, é a muriçoca. O muriçoco jamais pica. Tá? Porque as fêmeas dos mosquitos hematófagos que bebem sangue, elas precisam de proteínas e aminoácidos do sangue dos vertebrados para amadurecer os seus óvulos. Elas só ficam férteis se beber sangue. Tá? Então, ela, antes de acasalar ou depois de acasalar com o macho, ela tem que beber sangue. Antes sangue humano ou antes sangue animal? De animais e de humanos. Tá? Aí foi a virada. Aí foi a virada. Aí o que é que acontece? A fêmea, quando pica uma pessoa com dengue, a do Aedes aegypti, ela engole o sangue com o vírus da dengue. E ao picar uma outra pessoa saudável, para que o sangue não coagule dentro da tromba dela, ela tem que injetar um pouco de saliva, porque a saliva dela é anticoagulante. No que ela injeta um pouco de saliva, ela injeta também o vírus. E aí ela transmite o vírus pela picada. Nessa mutação, como é que eram as mortes antes? Ou a baixa da imunidade do ser humano e nessa evolução até hoje? Na verdade, a mortalidade de dengue, ela é estável ao longo da história. O que foi que mudou? Mudou que o mosquito, que é o transmissor, ele foi se urbanizando. Ele era originariamente rural, silvestre. Com as cidades crescendo, ele foi se urbanizando. E aí tem um dado interessante, qual é? O Brasil já foi área livre de Aedes aegypti em 1958. Tá? 58? Nós estamos lá. O mosquito chegou aqui século XVII a século XIX. Em 1958, a Organização Pan-Americana de Saúde decretou o Brasil área livre de Aedes aegypti. O governo, à época, fez uma forte campanha com engajamento da população para limpar terreno baldio, evitar acúmulo de água. A gente sabe que o mosquito se multiplica em água parada. E o Brasil conseguiu, com esse engajamento, se livrar do Aedes aegypti. Pô, sem internet? Sem internet. Sem Instagram? Só na base do panfleto e do rádio. Acredita? É mesmo. Agora, qual é a realidade? E aí é uma tese que eu defendo. Nós não vamos vencer o Aedes aegypti com essa mesma estratégia da década de 50 aplicada hoje. Por quê? Na década de 50, imagina Teresina, capital do estado do Piauí. Como era a cidade de Teresina na década de 50? Era muito populosa ou pouco populosa? Pouco. E hoje? Muito populosa. As cidades brasileiras foram crescendo de forma desordenada, com aglomerados urbanos, falta de saneamento, esgoto a céu aberto. Então não é a mesma realidade da década de 50. Então, aplicar estratégias que funcionaram lá atrás, hoje, para dengue, né? Não rola. Não vai funcionar. E, por exemplo, essa evolução para vacina contra a dengue. E tem um negócio louco, porque a gente vem... Eu acho que a primeira vacina de maior relevância depois do Covid. Não é? Assim, porque não tinha vacina para dengue. De trato, né? Assim, de trato, de falar assim, vai vacinar lá a dengue e tal. E a gente vem de uma parada que a gente tem o Brasil completamente dividido ainda. Quem está do lado direito acredita muito na vacina, quem está do lado esquerdo acredita 100% na vacina. Mas deixem disso, acreditem nas vacinas. Acredita na vacina, que acho que é muito bacana. Ponto. Como é que funciona esse processo para vacinação contra a dengue e qual é a revolução na vida, principalmente dos jovens, dos idosos, em relação a isso? Gente, para dengue, a gente está falando muito da Qdenga, que é a vacina que está aí chegou sábado agora. Como é que foi esse processo? Brasil, né? É um processo de desenvolvimento de uma farmacêutica japonesa. É um vírus atenuado, ou seja, é o vírus vivo enfraquecido. Ele tá lá. Ele tá lá, ele é vivo, só que ele é enfraquecido. Ele vai estimular o sistema imunológico a produzir defesas. Para quando o vivo fortalecido entrar em contato contigo, você já tem defesas prontas. Os caras vão falar assim, das fake news, assim, pô, tu vai colocar a dengue dentro de você? Aí eu faço uma pergunta bem aqui para quem tá ouvindo a gente. Você tomou a vacina contra poliomielite quando criança? Aquela da gotinha. Seu filho também tomou? Sua filha também tomou? Pois é a mesma tecnologia da vacina da dengue. Ali é vírus também vivo, atenuado. Então ele estimula o corpo e diz assim, mas não causa doença. Essa é a afronta ao seu corpo. Exato. Essa é a ameaça. É a ameaça. O corpo, essa é a ameaça, pois eu vou aqui entender como eu vou produzir anticorpos, células de defesa, para poder atacar essa ameaça. Agora,
não adianta as pessoas lutarem contra fatos e evidências. Querer questionar a vacina da dengue porque ela é uma vacina de vírus vivo atenuado é você também não acreditar na vacina contra pólio que você tomou e que erradicou a poliomielite do Brasil. E alguém que está assistindo agora, a gente está dizendo assim, eu sou alérgico, e aí? Aí é um problema, porque é o seguinte, existe contraindicações. Vamos lá. A vacina Qdenga, que é a vacina que vai ser aplicada a partir de fevereiro na população brasileira, e o Brasil é o primeiro país do mundo a mesmo? disponibilizar essa vacina gratuitamente para a população. Ela particular custa quanto? Ela particular, eu não sei te precificar, mas é em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Porra. E existe uma outra vacina, que é a Dengvaxia, que já está disponibilizada também na rede privada. Tá? Mas nesse patamar. Nesse patamar também. Então, o que é que acontece? Essa vacina ela é recomendada para quem tem de 4 a 60 anos de idade. A autorização da Anvisa para isso, que foi dada em março do ano passado, e a rede privada já está aplicando nas pessoas desde julho do ano passado. Tem uma grande adesão hoje? Não tem grande adesão, né? Vai ser aplicada agora na população pelo SUS, gratuitamente, mas como a quantidade de doses que chegaram não é suficiente para atender toda a demanda, Só 750 mil, né? o Ministério da Saúde está fazendo uma reunião com os secretários estaduais de saúde para definir, primeiro, os municípios prioritários serão municípios acima de 100 mil habitantes, porque tendem a ter problemas urbanos com mais mosquito, consequentemente, a doença circula mais. E a faixa etária de 10 aos 14 anos. Espera-se que até o final do ano outras faixas etárias sejam incluídas e outros municípios sejam incluídos também. Qual é a possibilidade, por exemplo, de circular nas redes sociais de que se tomar vai virar crocodilo? Eu acho que não vai circular isso, não. Acho que talvez um ou outro diga que se tomar vai virar um mosquito, por exemplo. Mas isso é balela. É zero? É zero a chance, Qual é o gente. sintoma dessa vacina? Olha, Pelo que diz lá. como qualquer vacina, ela pode dar dor no local da aplicação, Ombro. febre, né, moleza no corpo, em alguns casos até diarreia, tá certo? Mas, gente, os efeitos adversos são incomparavelmente menores que a É muito importante doença. tu falar sobre isso, PH, porque assim, uma grande maioria que tomou as vacinas contra a Covid, eu falo da Pfizer, da Janssen, Coronavac. da Coronavac, elas tiveram uma pancada. A bivalente tu tomou? Acho que eu deve ter tomado. Eu não tomei. Eu tomei a bivalente, parece que eu peguei um coice de um jumento zangado. Foi? Mas eu tomei. Mas assim, todas as vacinas que eu tomei de Covid, eu tive uma rebordose pois é. foda. Mas é o seguinte... Eu dormi a tarde toda. Dura 10 horinhas. Mas é o seguinte, gente. Eu tive Que Covid. morreu? Eu tive Covid a primeira vez, né? Que não tinha vacina. E eu tive 30% dos meus pulmões comprometidos. Né? Eu não sabia se eu ia dormir e ia acordar vivo ou ia acordar morto. Eu tive 2 vezes, mas foi... como é que diria? Balança, porra. Ó, deixa eu te dar aqui um exemplo familiar. Assintomático, né? Eu vou te dar um exemplo familiar em relação à dengue. Você tem tua filha, né? Eu tenho uma filha de 23 anos de idade. Quando ela tinha 10 anos de idade, houve uma epidemia de dengue aqui em Teresina, com todos os hospitais lotados. Minha filha pegou dengue e eu comecei a verificar que o lábio dela ficou ressecado, a saliva pouca, ela reclamando de dor abdominal. Ou seja, claramente sinais e sintomas de dengue hemorrágica. Procurei o hospital de referência aqui, lotado, e com muita luta e rodando muito, eu encontrei uma vaga de leito de hospital para ela. Eu já estava preparado para ir para casa, porque no caso de dengue hemorrágica, o tratamento é soro. Soro na veia. Aí tu já estava preparado? Já estava preparado para levá-la para casa, para dar o soro, eu mesmo dar o soro dela em casa. Porque o tratamento é soro, tá certo? Não é antibiótico? Não é antibiótico, não é nada. Pra você ter uma ideia, ela tomou 24 ampolas de soro durante 2 dias no hospital. Caramba. Agora, o que mais me chamou a atenção foi que, ao entrar no hospital, ela entrou com 200 mil de plaqueta, tá? Que é mais ou menos a média para uma criança, 200, 250 mil. Normal. Certo. 2 horas depois, a equipe fica fazendo exame de sangue periodicamente para avaliar a quantidade de plaquetas. 2 horas depois, estava em 35 mil plaquetas por Caraca, milímetro. reduziu muito. Muito, tá? Aí é que mata. Ou seja, se eu não tivesse tido a iniciativa com o conhecimento prévio de levá-la a um hospital, conseguindo a vaga, para ela simplesmente tomar soro, ela não estaria comigo aqui hoje. Nem todo mundo tem isso. Nem todo mundo tem isso. Esse conhecimento de saber sobre isso. Aqui vários relatos em Teresina de pessoas que
estavam com dengue, por exemplo, vigia de uma escola em Timon, que é ao lado de Teresina. Ficou muito conhecido esse caso de que ele estava com dengue, com febre, disse, não, eu vou tomar aqui um remédio para febre, na escola que ele vigiava à noite, amanheceu morto. Né? E amanhece assim? Amanhece assim, mata rapidamente. Né? Mas o porquê em especial? Porque Por baixa quê? completamente. Porque o que é que o vírus faz? O vírus, ele ataca a medula óssea da pessoa e reduz as plaquetas. Com um nível de plaqueta muito baixo, os vasos mais pequenos do nosso corpo, chamados capilares, ficam muito permeáveis. E aí a água do sangue começa a sair para os tecidos. O volume de sangue diminui, a pressão cai e acontece um choque e a pessoa para o coração e morre. O normal para qualquer ser humano é ter quanto de plaquetas? Entre 200 e 300 mil plaquetas a cada decilitro de sangue. Quando ele consegue, ele recebe eu digo recebe porque ele contrai, né? Uma dengue hemorrágica. Isso passa de quanto para quanto em quanto tempo? A dengue hemorrágica ela tem uma evolução muito rápida. Nem todo mundo vai desenvolver dengue hemorrágica. Normalmente a pessoa... Tem percentual sobre isso? Não, eu não tenho esses dados. Mas assim, normalmente a pessoa pega a dengue uma vez e aí numa segunda ou terceira vez, dependendo do sorotipo do vírus que ela pega, ela pode desenvolver a dengue hemorrágica. Mas a evolução é muito rápida. Ela é drástica mesmo. Se não internar e intervir, a mortalidade é muito alta. E é soro que salva. E é soro que salva. Que pode, né? Negócio? Por quê? Porque quando a pessoa perdeu muito líquido, Sim. o soro repõe o líquido perdido e mantém o coração e a pressão Só funcionando. a água não resolve. Não resolve, tem que ser soro. Tem que ser soro. Qual a validade de uma vacina para Covid e para dengue? As vacinas de Covid, os estudos já apontam que ela mantém uma boa eficácia entre 6 meses e 1 ano após o reforço. A vacina para dengue, essa dengue que está sendo agora, vai ser aplicada em 2 doses, com intervalo de 90 dias entre as 2 doses, e os estudos apontam que ela tem uma eficácia de 1 ano. Por que é maior? Porque cada organismo reage de um jeito a um agente infeccioso. Né? Vírus também? Vírus é a mesma coisa. Cada vírus vai estimular o corpo de uma forma, então é uma dinâmica muito diferente. Às vezes parecida, mas muito diferente. Se você pudesse estar na frente de um pai, de uma mãe, de uma criança em relação à vacinação para dengue, o que é que você falaria? Vacine. Por quê? Porque é a melhor forma de prevenir seu filho, sua filha, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, sua família contra a dengue. Como eu expliquei aqui, o mosquito está aqui há 200 milhões de anos e os vírus há muito mais, há meio bilhão de anos. São seres muito adaptados. E nós não vamos vencer o problema da dengue no século XXI com as estratégias da metade do século XX. E é uma coisa muito louca, é bom falar sobre isso, que a Covid, por exemplo, se você não tiver contato, se você não se expor, se você tiver o álcool, você consegue prevenir muita coisa. Mas a dengue é um mosquito, ele veio e pica e e você pode, fudeu, velho. E você pode observar, se tiver um mosquitinho rondando sua canela, seu mocotó, como a gente fala aqui, né, no Nordeste, no horário de 10 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, esse mosquito diurno, ele é o Aedes. A muriçoca, ela é noturna. Tem mosquito que gosta de sangue, é esse? A muriçoca, que é o mosquitinho da noite, né? Aquele fica zumbindo no pé do ouvido da gente. E o mosquito do dia bebem sangue, sempre a fêmea, tá? E é incrível que qualquer pequena quantidade de água o mosquito utiliza, no caso a mosquita, para produzir os seus ovos. Qualquer mesmo? Qualquer. Por exemplo, banheiro de casa tem um ralo. O ralo, se acumular um pouquinho de água e o banheiro ficar sem uso 2, 3 dias, aquilo já é um criatório para o mosquito. Caraca. Então, é aconselhável que você compre aquela tampa de ralo de banheiro que tem aquele fecho para poder lacrar e evitar Hoje tem o contato. muito, né? Que aquele com o pé você Exatamente. fecha e tal. É isso aí. Bora fechar? Bom, vamos fechar, mas só uma última pergunta minha. Professor, a caderneta, durante a pandemia, ela passou a ser uma espécie de passaporte. Na sua avaliação, deveria ser assim também para o resto da vida, a partir de agora? Qual a caderneta? A caderneta de vacina. Quer ver aqui o cartão. Sim, vacina. a caderneta. Você quer ver aqui uma polêmica que rende um outro podcast? O Conselho Federal de Medicina abriu uma enquete entre os médicos do Brasil inteiro para saber a opinião deles sobre a obrigatoriedade da vacina bivalente para crianças
a partir dos 5 anos de idade, certo? Gente, meu corpo, minhas regras, já ouviu isso? Sim. Vacina para doença infecto-contagiosa de transmissibilidade pelo ar não é meu corpo, minhas regras. Porque você está expondo ao não se vacinar a pessoa do lado a uma doença que potencialmente você pode pegar, tá? Então o Conselho Federal de Medicina foi duramente criticado. Caramba, é louco isso aí. Muita loucura isso aí, entendeu? Partindo de uma entidade séria como o Conselho Isso tem Federal de politização Medicina. numa parada dessa? Acredito que sim, mas já tem até médico aqui do Ceará que entrou com ação contra o Conselho Federal. Só pra gente fechar, nós estamos em janeiro, né? Tá chegando o carnaval e, obviamente, no carnaval a gente fala muito sobre litoral, né? Então, turma Isso. toda corre e tal, É. procura suas casas ou alugam casas pra... Só que tem essa época, a parada da mosca, que é um negócio Tem doido, esse outro né? lance aí que é a virose da mosca, Pois né? é, e todo mundo volta dodói do carnaval. Volta Isso com, é histórico, com né? diarreia braba. O que é essa virose da mosca de fato? Ela mata, não mata? Qual o tamanho do que ela pode prejudicar o ser humano? O que se chama de virose da mosca, na verdade, não é um vírus específico. É um conjunto de micro-organismos que estão no lixo, nas fezes, que é onde moscas colocam os seus ovos. Então, no período chuvoso, é mais comum que o lixo entre em decomposição e atraia mais moscas. Aí você imagina, uma mosca que vai pôr ovos no lixo, quando a larvinha sai, entra em contato com bactéria, fungo, vírus, cresce, aquele ser é altamente sujo. Aí ele pousa ali num canapé que você vai comer numa festinha de carnaval. Num peixinho, você comeu aquilo ali, pegou o micro-organismo. num camarãozinho. Um camarãozinho, na borda do copo, vai tomar um goró e aí termina pegando. Né? E aí o que ele faz? E aí as pessoas normalmente têm diarreia, vômito, é a chamada virose da mosca. O cara acha que é uma ressaca do tamanho do cão. Mas não é. É o micro-organismo. Então aqui o conselho, qual é? É tentar proteger os alimentos das moscas. E como é que eu faço para me recuperar disso, pelo menos imediatismo? Aí tem que fazer hidratação e, em algumas situações, procurar ajuda médica para reconstituir a microbiota do intestino, né? Em alguns casos até internação. Mata? Pode matar, principalmente crianças e idosos, pela desidratação que é grande. Né? Rapaz, Rio Marinha é danada. Quando a gente viaja em fevereiro, ela sempre leva o reconstituidor de microbiota. De flora intestinal, que é o... Porra, como é que você compra? Que não precisa de prescrição. Aí deu uma diarreia, toma aquilo ali. Como é o nome, gente? Não. Porra, falhou agora completo. Que você compra e bota na água e dá uma sensação boa. Não, ela reconstitui a flora intestinal. Os micro-organismos que a gente chamava de flora intestinal, hoje é microbiota intestinal, né? Eu não que fazem agora. o equilíbrio Bota também. Bota aqui embaixo o nome. Pesquisa aí e coloca no card aí. Não, Floraplax. Floratil. Tem vários nomes. Essa parada aí. E bota, não precisa, né? Não precisa. Não é um remédio. Na verdade, é uma reposição. Aí, na verdade, o que você tem que fazer é tomar muito cuidado com as moscas nesse período, né? E proteger os alimentos das moscas. A solução é você comprar um mosqueteiro e botar onde você for. Mas tá aí, ó. Tu é um cara viajado, né? Você já viu nos Estados Unidos que as casas, principalmente ali na Flórida, tem uma porta de tela. Tem, todas. Que o cara abre para fora e depois tem a porta que protege. Ou seja, o americano, ele tem o hábito de telar suas casas. E não é só lá. Por exemplo, se você sai da Flórida e vai para Nevada, por exemplo, as janelas existem. Você só não consegue abrir. Não abrem. Então, assim, lá eles entendem que tem mosquito, que pode entrar tem e mosca, dar uma merda. E eles não deixam você abrir. Então, assim, tem a visão perfeita, tem uma manutenção muito forte de limpar para você ter a visão, mas é zero possibilidade de deixar entrar. E aí o Brasil, o maior país tropical do mundo, deixa. O Yeltsin vai construir a sua casa, uma mansão bonita, tal, aí vai mostrar pro Kilson Jones a casa, aí quando o Kilson Jones chega na suíte do casal, vê lá um mosquiteiro em cima da cama, aí diz, porra, tu é brega, viu? É verdade. Não, é proteção. PH, obrigado, proteção, meu irmão. Acho que foi sempre. muito bom. Mais uma vez esse bate-papo. Acho que é bom a gente falar sobre isso. Rendeu bem, né? Muito, cara.
Aí. A gente entrou para falar 25 minutos, vai pro YouTube, tinha posição no Facebook. Mas é bom porque cada vez... infelizmente, ainda tem gente que não acredita na ciência, né, cara? E é um negócio doido, né? Salvou todo mundo e continua salvando. Isso não é de hoje, não é de ontem. Deixa eu né? só te passar aqui mais um dado para quem não acredita, por exemplo, nas vacinas. E Eldson, existem no mundo 2 milhões de profissionais doutores em imunologia ou em áreas afins que trabalham com vacina. Você acha mesmo, se existisse alguma maracutaia com vacina, a maioria desses 2 milhões não teria soltado a boca no trombone? E o que você vê é a grande maioria apoiar as vacinas. Pelo contrário, quem quis lucrar sobre vacinas e ganhar $1, R$1 em cima de Se vacina, ferrou. se fudeu. Se ferrou. É isso aí. Porque ciência é salvar a vida, né? Não tem como ganhar em cima disso. Né? E quem quiser ganhar vai se ferrar. Acredite na ciência, viu? Pode acreditar. Acreditar sempre, né? E nas fake news. Passe longe. Desacreditar. Pelo amor de Deus. Gente, e se tem uma coisa de verdade que eu acredito, é que saúde ela não anda alinhada com partido político. Não. Ela está no patamar Perfeito. muito, muito, muito além de escolhas de esquerda, de escolhas de direita, porque ela faz muito fortemente parte de você sobreviver ou não. Então não isso. dá para colocar. É isso, e como diz aqui no Nordeste, cada macaco No no seu seu galho. galho. Se você for eleito prefeito, governador, presidente e enfrentar uma crise de saúde, reúna os técnicos que estudaram a vida toda aquilo e peça a opinião deles. É bem É o por aí melhor mesmo. que você faz. Limpeza 100%, hein? É isso aí. PH, obrigado, meu irmão. Tamo Valeu. junto sempre. Eu que Obrigado. agradeço a oportunidade. Sempre um prazer estar aqui. Só espero Foi que não muito- demore Não, mais mas 6 foi meses. muito bom. Foi muito bom o bate-papo hoje. Kilson, Valeu. vai tomar a vacina? Vou tomar agora bivalente, não tomei, né? Mas vai tomar a vacina para A dengue? dengue também, né? Vai? Vou. Vai ficar 10 horinhas, um pouco desconfortável, mas vale a pena. Vale a pena, que o Dormir um pouco, né? Você não gosta, né? Obrigado, PH. É isso aí, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho. Por favor, se você ainda não é inscrito, a maioria da turma que assiste o IELCast não é inscrito no nosso canal. Isso é muito importante que você faça. De se inscrever, rumo aos 100 mil inscritos até dezembro de 2024. Tá junto, todo mundo junto, nessa percepção, né, Kilson? É verdade. Vamos que vamos, porque tá só começando. Isso aí é o cast do Piauí. Para o mundo! Até a próxima.